Cultura Racional, Universo em Desencanto, sétimo fascículo da Tréplica, página 86. A evolução natural da natureza é realmente o ponto certo para que leve tudo à sua verdadeira origem de racional. É a evolução racional para a volta de tudo e de todos ao mundo racional. E assim, por evolução natural da natureza, vem tudo a muito se ajustando, até que chegasse no seu verdadeiro justo lugar, que é de aparelho racional, que como o aparelho racional está ligado aos seus irmãos, habitantes do mundo racional, e, uma vez ligados aos habitantes do mundo racional, quando a máquina ficar inutilizada, já está ligada ao mundo racional e fica no mundo racional, e não participa mais aqui do mundo material em corpo de matéria algum. Tudo isto sendo feito muito naturalmente, porque o que é natural chega naturalmente, sem esforço de espécie algum, porque é este um fator natural da natureza. Então, não há sacrifícios e não há pressas, porque a natureza não tem pressa para coisa alguma. Tudo é naturalmente. E o que é natural vão percebendo naturalmente. Não confunda o que é natural com o que é do animal racional. O animal racional é que tem pressa para tudo, é que procura emoções, é que procura autossugestões, é que procura impactos, é que procura impressionar, é que procura mexer com a sensibilidade de todos. O animal racional é que é assim, espalhafatoso, imprudente, não tem calma para coisa alguma. Tudo tem que ser com pressa, a tempo e a hora. O animal é que tem esses defeitos todos e outros mais. Mas a natureza não. A natureza é muito diferente. A natureza é tudo muito naturalmente. A natureza, tudo tem a sua época, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu dia. E de forma que o que é natural não há impactos. É tudo sem ninguém sentir. Só vai percebendo naturalmente. E o que é racional é assim. Racional, as coisas vão mudando muito naturalmente. Tudo sendo percebido naturalmente. E agora, chegando naturalmente à volta de todos ao seu mundo de origem, muito naturalmente, a energia racional em função natural da natureza e todos dentro da energia racional naturalmente, percebendo somente as mudanças de tudo, muito naturalmente, percebendo as mudanças das criaturas, como todas vão mudando sem sentir, sem perceber, sentem que estão mudando, que não eram assim, e como mudou sem sentir. E assim é tudo. A natureza tem uma percepção justa e certa de maneira imperceptível. Pouco ou nada se percebe, mas quem não conhece o que é racional, o que é a natureza, faz um bicho de 7 cabeças, julgando de maneira tão diferente do que é a natureza, por não conhecer os movimentos naturais da natureza. A natureza foi quem lhe gerou, foi quem lhe criou e é quem lhe mantém. É a dona de tudo, é a dona de tudo, faz e desfaz o que é necessário fazer.
É de forma que quem não conhece os movimentos naturais da natureza faz um bicho de 7 cabeças, criando coisas, inventando coisas, por não conhecer o que é a natureza. Porque o bicho é assim, quer ver tudo de repente. O bicho racional basta ser bicho para não ter a verdadeira percepção das coisas naturais da natureza. Faz o seu julgamento à moda do seu desequilíbrio de bicho. Não sabem o que é a natureza e não conhecem os movimentos naturais da natureza. O bicho esquece que ele é mantido pela natureza. O bicho esquece que a natureza foi quem lhe gerou. O bicho esquece que a natureza foi quem lhe criou. O bicho esquece que a natureza criou tudo que aí está, fez tudo que aí está. E o bicho é tão louco que ele não faz nada. Quando nasceu, já encontrou tudo e julga ser aquilo que não é, querendo se julgar mais do que a natureza, querendo ser mais do que a natureza, querendo ser o Senhor absoluto mais do que a natureza. Esquece que a natureza é que ele mantém, esquece que a natureza é que ele gerou, esquece que a natureza é que ele criou, esquece de tudo, por a mentalidade será ainda de animal racional, e a mentalidade de um animal é justamente a falta dele se conhecer e reconhecer o que ele é, e o que a natureza é, e o que é este tudo aí presente. De forma que estavam na categoria de animal, porque o animal é embrutecido mentalmente. E um embrutecido mentalmente está por ser lapidado. E por isso aí está essa grande lapidação. Porque o animal, por ser animal, não tem a percepção de vida, nem para saber o porquê que é um animal, muito menos as demais coisas, como a natureza, como quem lhe gerou, como quem lhe fez, como quem lhe criou e como quem lhe mantém, de forma que, como animal, nunca teve a percepção de saber ou conhecer o porquê de ser um animal. Nunca teve condições de conhecer o seu ser e o seu verdadeiro ser. Nenhuma coisa nem outra. O animal nunca soube o porquê que ele assim é, muito menos sabe o porquê todos assim são. E o porquê tudo assim é, porque um animal, como animal, é de um vago entendimento, por ser um livre pensador. E, por ter um vago entendimento, nunca soube o porquê era um animal. Vivia como animal sem saber porquê. E dessa forma, muito pouca percepção dos movimentos naturais da natureza e deste conjunto cosmológico do cosmo e supercosmo. Nunca pôde perceber nesta vida de experiências, nesse mundo espiritual, nessa transição das incertezas, nessas experiências sem fim. Nunca alcançou para saber e conhecer o seu princípio e o seu fim, e muito menos saber o porquê era assim, da forma que era, da maneira que era. Nunca conseguiu saber nem conhecer de onde veio, nem muito menos para onde ia, e agora para onde vai. O animal, por ser alheio às coisas naturais da natureza,
sempre foi confuso, sempre fez confusões daquilo que não conhece, sempre confuso daquilo que não percebe, e sempre confuso viveu. E quem vive confuso acha tudo impossível, porque o animal, por não conhecer o seu estado de um anormal, livre pensador, se julga ser aquilo que não é, pensa ser o que não é e desconhece os movimentos naturais da natureza. Por não conhecer, acha tudo impossível. Não sabe que quem julga tudo impossível é quem não sabe o que diz. O impossível é para quem não conhece as coisas. O impossível é para quem não sabe. O impossível é de quem não sabe o que diz. Depois que sabe, acaba o impossível. Depois que sabe e conhece, diz: Ah, é possível. De forma que o animal sempre viveu nessa contradição consigo mesmo. O animal sempre foi contraditório, porque depende de aprender tudo para saber. Então, o que ele não sabe, ele contradiz, até que saiba para então dizer: é verdade. E por isso o sofrimento é grande para lapidar o animal racional. Os que já estão lapidados se encontram naturalmente com a verdade das verdades. Os que não estão bem lapidados custam a entender e compreender o que está tão claro, porque falta neles, a esses, mais um pouquinho de lapidação para poderem entender e compreender o que está acima e muito acima do seu insignificante saber de animal. Com o saber de animal, vive mal, por estar sendo lapidado, e de forma que a natureza racional, com a sua grandiosidade, espalhando o bálsamo da recuperação do animal racional, para que daí voltem todos para o seu verdadeiro lugar de racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim o mundo do animal, que vivem todos mal, nesse dilúvio infernal, expostos aí no meio de tantas ruínas, como animal assim vivendo, por ser animal assombrado com tudo, por ser animal espantado com tudo, por ser animal desconfiado com tudo. Basta ser animal para não ter sossego e estar sendo lapidado para deixar de ser animal e ser racional. Então, a vida do animal é essa que está aí de lapidação, de sofrimento, mais sofrimento, de tormentos e mais tormentos, de desatinos e mais desatinos. A vida hedionda de quem não sabe o porquê vive envolvido nessas ondas, sem saber o porquê aí nasceu, sem saber o porquê desses padecimentos, sem saber o porquê todos padecem. Ninguém sabia o porquê de coisa alguma, a não ser hoje que possui a grande revelação do mundo racional sobre a deformação racional e de tudo que se passou e que se passa, e o que vai se passar de bom, de belo, de sublime, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, pela insatisfação de todos da vida, da matéria. Muitos de Piléria costumam dizer que a vida da matéria é muito boa, é tão boa que se acaba. E assim, o pago da vida era nascer, crescer, sofrer e morrer, e não saía disto. A vida do bicho racional: nascer,
crescer, sofrer e morrer. E aí estavam, nessas condições desesperadoras, que por muito que procurassem a verdade sobre a vida, não encontravam em lugar nenhum. Então ficava tudo na mesma, e o desespero e a agonia de muitos aumentava cada dia mais, por quererem ter um esclarecimento sobre a sua existência nesse mundo e não encontravam somente mistérios por toda parte, todos cercados de mistérios. Muitos ficavam indignados, outros tristes, outros desesperados em quererem saber o porquê que eu vivo, o porquê estou neste mundo. Quem me fez assim? Quem fez este mundo assim? De onde eu vim? Para onde eu vou? O porquê que esse mundo assim é? O porquê que todos assim são? O porquê que eu sou de matéria? Quem me fez assim? Por que me fez assim? E não havia quem respondesse, não havia quem desse resposta dessas perguntas e outras mais. Não sabiam responder porque eram bichos. Se não fossem bichos, saberiam responder, e de forma que todos viviam agonizando, não havia quem respondesse, porque é bicho. Vivia, mas não sabia o porquê vivia, sem saber o porquê da vida. O bicho diz que sabe muito, sofrer, penar e morrer, sem saber porquê. E daí a agonia de todos era grande, porque todos queriam uma definição justa e certa, com base e com lógica, com provas, com comprovações, para terem uma convicção exuberante, cristalina, racional. Mas o animal, por ser animal, nada sabia responder, e dessa forma todos viviam sem saber por que estavam vivendo, sem saber o porquê da vida, sem saber coisa alguma de certo, que racionalmente desejavam saber, precisavam saber e necessitavam saber. E muitos diziam: essa é uma vida excomungada, que ninguém sabe o porquê de coisa nenhuma. Vivemos aqui por conta do vento, quebrando a cabeça a vida inteira sem saber por que a vida é assim, desta maneira. E vivemos como verdadeiros cegos, porque de real sobre a vida ninguém sabe dizer nada. Vamos vivendo assim mesmo, enfrentando esse tufão de angústias e vivendo angustiado por nada de certo com respeito à vida sabermos. E assim os mistérios continuavam, desafiando todos, e a vida e o mundo envolvidos em densos mistérios. E o tempo assim passou, com todas essas lamúrias, até que chegou a época, o tempo e o dia de todos se regalarem de alegria por ter tudo esclarecido de princípio a fim, da origem e do porquê ficaram assim. Hoje sabem com perfeição de onde vieram, para onde vão e como vão. Hoje todos esclarecidos de tudo ser assim e estar assim, e o princípio e o fim de tudo isto, que parecia que não tinha fim. Hoje todos esclarecidos do princípio e do fim. Hoje todos esclarecidos de como foi e por que foi de tudo isto ser assim. As respostas sobre tudo, as perguntas
que ninguém nunca pôde responder. Hoje, todas as respostas para todos do que queriam, do que desejavam e precisavam saber. A alegria é geral e a satisfação nem se fala, por todos terem a solução desse mundo e sua criação. Ficaram todo este tempo para ser feito um amadurecimento para quando chegasse a verdade das verdades, todos aceitassem sem dúvida a sua verdadeira salvação de braços abertos. Hoje, todos conhecendo com precisão de onde vieram e para onde vão, hoje, em mãos de todos, a solução real da vida para a volta de todos à sua verdadeira morada de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, a alegria é geral por estar solucionada a vida do animal racional. Hoje, a alegria é geral por todos terem o verdadeiro conhecimento racional, e assim tinha que chegar o dia da maior alegria de todos, terem a solução definida do mundo, de tudo e de todos. Acabaram-se as dúvidas, por aí está a solução e definição, com base e com lógica, da situação de tudo e de todos. A solução definida dos mistérios, dos enigmas, e todos vibrando de alegria por encontrarem o equilíbrio, a paz, a fraternidade e o amor. Hoje todos vivendo alegres e felizes por saberem o porquê vivem. Hoje todos vivendo felizes e contentes de saberem o porquê aqui nasceram e o porquê não nascerão mais, sabendo de onde vieram e para onde vão. Parecia para muitos que tudo estava perdido, porque ninguém sabia de sua situação nesta vida, vivendo atribulados, muitos cheios de melancolias, tristonhos na vida, por não saberem por que vivem. Assim, todos querendo saber, e ninguém podia dizer o que não sabia. E todos viviam nas mesmas condições, sem coisa alguma saber. E essa era a maior tristeza de muitos: viver sem saber porque vive, viver sem ter noção real de sua vida. E assim tinham que viver no escuro, por nada de certo saberem, vivendo moribundamente como um eterno sofredor sem solução, desconhecidos por completo da causa de estarem como estão, da causa de serem como são, e vivendo com essa grande contradição dentro de si mesmo, e fazendo perguntas e não encontrando as respostas. E por não saber o porquê que vive, as ruínas se multiplicaram, porque quem não sabe por que vive, não sabe como tem que viver, e quem não sabe como tem que viver, só tem é que sofrer muito, por nada de certo saber. Desse modo, as ruínas se multiplicaram, e desse modo, muitos viviam, mas completamente desanimados, por não terem a mínima noção do porquê estão vivendo. Ninguém sabe me dizer de onde eu vim, para onde eu vou. Ninguém sabe me dizer o porquê o mundo assim é. Ninguém sabe me dizer o porquê eu vivo assim. Ninguém sabe me dizer o princípio de tudo e o fim. Eu vivo, mas não tenho prazer de viver assim, porque nada sei de mim. Sei que eu vivo, mas de mim, porque vivo, não sei.
e de forma que assim é na vida do animal, reclamando a vida inteira, por nada de certo saber, enjoado e cansado de viver de aparências e sempre incomodado de viver desta maneira e desolado da vida por ver tanta cegueira e dizendo: todos nós somos cegos, porque de realidade positiva todos estão ainda por saber a verdadeira origem da causa da vida e a verdadeira origem da causa desse mundo. Esse mundo para nós se apresenta como um enigma e a vida da mesma forma, e de forma que todos vivendo em um mundo sem saberem o porquê dele, deste enigma misterioso, e a vida deste jeito para muitos se tornando uma amargura, amargurados por não terem conhecimento verdadeiro de sua origem e da origem dessa natureza. Uns aparentando conformados, mas aparência só, porque ninguém se conformava em ser sofredor e mortal, sem saber a causa do porquê de ser assim, desconhecidos por completo do seu princípio e do seu fim. Hoje todos felicíssimos por tudo isto saber, e felicíssimo muito mais em saber que aqui não vai mais nascer, porque sabe de onde veio, como veio parar aí nesta terra e saber para onde vai e como vai, o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, mais do que felicíssimos, não sabendo como agradecer a maior dádiva de sua vida, a salvação de si mesmo e de todos. Então tudo chegou em tempo, e tudo em tempo chegou. Todos estarão salvos pelo racional superior, e assim acabou-se a angústia, a tristeza, o desespero, o descontentamento, as dúvidas, os queixumes, o desequilíbrio, as incertezas. Hoje todos ricos de satisfação e dizendo: até que um dia eu soube de onde vim e para onde vou. Até que um dia eu soube a causa de tudo que existe, com base que é o mundo racional, com lógica, que é o conhecimento racional, e com infinidade de provas e comprovações sobre tudo, sobre todos, sobre o mundo, que melhor não podia ser, de forma alguma, de forma nenhuma. Hoje todos, cientes do que são e do porquê assim são, do que foram e porque deixarão de ser o que foram para serem assim como são. Hoje tudo que todos estavam precisando e necessitando, completamente divulgado, de princípio a fim. Hoje, a imunização racional sobre o domínio natural da natureza, porque aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, para que todos cheguem no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E tudo é assim, tem a sua época, sua fase e seu dia. E aí está a fase racional. A natureza rege os seus filhos com a maior naturalidade, porque sabe que os seres de origem racional não são do natural do animal irracional. E por a origem ser de um mundo superior, o mundo racional, é que a natureza dá toda a liberdade aos seus supostos moradores. Supostos moradores porque não são pertences da vida do irracional, e sim a morada do racional é outra, é no mundo racional,
Então, esses supostos moradores estão na terra de passeio, e por estarem de passeio, a natureza dá toda a liberdade para fazerem o que entendem. E é por isso que o animal racional tem toda a liberdade em cima da terra, por estarem aí de passeio, de passagem, e desta forma a natureza, sabendo que os seus supostos moradores são do mundo racional, estão aqui no mundo da matéria sem saberem o porquê que aí estão ou o porquê que aí estavam. A natureza então dá ampla liberdade aos supostos moradores que, por não saberem, julgavam e pensavam que eram filhos da terra. Filhos da terra são os animais irracionais. Esses é que são os verdadeiros moradores, mas o animal racional é o suposto morador, porque não sabiam de onde eram. Então, a natureza pacientemente esperou chegar a época e o dia de todos saberem que estão em um mundo que não pertencem, que estão vivendo em um mundo que não pertencem a este mundo. Quem pertence a este mundo são somente os animais irracionais. O animal racional estava vivendo no mundo do animal irracional. O mundo do animal racional é o mundo racional. O animal racional fora do seu mundo, perdido no mundo do irracional, sem saber voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Aí estavam perdidos no mundo do irracional, sem saber como vieram parar aí. Então, por não saber, julgavam serem daí do mundo do animal irracional. Então, não sabiam o porquê dessa mistura de irracional com racional, vivendo os dois em um mundo só. E nesta confusão permaneceu toda esta temporada. Então, a natureza, dando toda a liberdade na terra a seus hóspedes, que aí estavam perdidos, sem saber como vieram parar aí no mundo do irracional, e porque não sabiam a causa da sua existência aí no mundo do irracional, por não saberem, julgavam serem seres verdadeiros do mundo do irracional. E como o racional tem o pensamento desenvolvido e evoluído, evoluiu-se em um mundo que não é seu, e sim do irracional. E por evoluir num mundo que não é seu, nada podia dar certo. Aparentemente tudo era certo, verdadeiramente não, por não serem daí do mundo do irracional. Então, evoluiu-se na cabeça um pedaço do campo que pertence ao raciocínio. Este pedaço então formou-se o campo da evolução do pensamento. Ficaram então livres pensadores pelo desenvolvimento. E o raciocínio, paralisado por o mundo do irracional, não lhe pertencer. E dessa maneira ficou o raciocínio parado, que somente o raciocínio começaria sua função quando entrasse na natureza a fase racional. E assim agora, na fase racional, é que haverá então a evolução e o desenvolvimento do raciocínio, por o raciocínio ser de origem racional. Então, quando chegasse, como chegou, a evolução racional, a energia racional ligaria o raciocínio e, desenvolvendo esta máquina que estava parada, esperando chegar a sua época de seu funcionamento, e de forma que a natureza teve
complacência com os seus visitantes, que já pensavam até serem os seus donos, mas os visitantes não se deram muito bem, e por isso, por não serem do mundo do irracional, tinham pouca duração de vida, e assim, com o desenvolvimento do pensamento, julgavam serem senhores absolutos no mundo do animal irracional. Tudo isso por os visitantes não terem condições de se conhecerem. Por não se conhecerem, não sabiam por que permaneciam no mundo do animal irracional. E por não se conhecerem, não sabiam de onde vieram, e por não se conhecerem, julgavam ser e pensavam ser de um mundo que não era o seu. O mundo do racional é o mundo racional e não o do animal irracional. Então, não sabiam por que estavam habitando no mundo do irracional e, por não saber, viviam nesse estado de inconsciência, que tudo para saber precisavam aprender para malmente saber. Mas a natureza, suportando esses hóspedes que não passavam de uns verdadeiros parasitas, que dependiam de tudo, danificavam tudo, sugavam tudo e não davam coisa alguma em troca. Uns hóspedes que não sabiam que eram hóspedes, hospitalizados num mundo que não era o seu, hospitalizados no mundo do irracional, e por coisa alguma de se conhecer, julgavam e pensavam que eram normais dessa natureza, e vendo a anormalidade em tudo, nos padecimentos, nos sofrimentos, nos desacertos, vendo a contradição em tudo, ainda mais dizendo como é que parecemos que somos desse mundo, e tudo nesse mundo é contra nós, até a própria natureza. Nós não somos daqui, porque se fôssemos daqui, seríamos favorecidos em tudo, mas somos desfavorecidos em tudo. Sofremos tanto, penamos tanto para viver, e de repente o melhor se acaba, que é a vida. Ainda mais, dizia, esta vida é cheia de mistérios. Nenhum de nós sabemos nada. Sabemos tudo e não sabemos nada, porque não sabemos quem somos e não sabemos de onde viemos e para onde vamos. E dessa forma, somos tudo aparentemente e verdadeiramente nada somos. Porque não sabemos o porquê assim somos, sentimos e vemos que somos assim, mas não sabemos o porquê somos assim. Enfim, estamos aqui vivendo como verdadeiros aventureiros em um mundo que nós não sabemos o porquê dele, porque também não sabemos como viemos aqui parar. Somos talvez algum estrangeiro, que aqui chegamos e tudo temos que aprender, até o idioma temos que aprender para sabermos nos comunicar. Não é possível, não somos daqui, mas de onde somos? Ninguém sabia de onde era. Então dizia outro: nós podemos ser de outro lugar qualquer, menos daqui. Daqui não sabemos nada. Só sabemos o pouco que aprendemos com muito sacrifício. E a vida assim continuava, sempre no ignorar o porquê da vida. Ignoramos o porquê desse mundo, ignoramos o porquê de tudo, porque nada sabemos de real. Sabemos como eu sei que sou um animal racional, mas onde é esse mundo racional? Ninguém sabe. Onde está esse mundo racional?
ninguém conhece. Este mundo não pode ser o nosso mundo verdadeiro. E de forma que a confusão entre todos era tremenda, para encontrar uma solução satisfatória, todos sabiam muito, mas na hora de procurar a verdade, ninguém sabia dizer nada. Ninguém dava a solução de coisa alguma. Agora dizia o outro: sabemos muito, mas muito mesmo. Mas o principal, nós não sabemos, porque não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Não sabemos o porquê vivemos assim. Não sabemos porquê vivemos nesse mundo de matéria. Não nos conformamos de viver assim. Desconhecemos o porquê vivemos assim. Não conhecemos quem fez esse mundo assim. Vivemos à mercê de grandes sacrifícios e de forma que, de irreal, sabemos muito, mas de real sabemos nada. Sabemos demais na ilustração das aparências. Nosso saber é aparência só. Vivemos submetidos a esse embuste. Somos, no fim das contas, uns embusteiros, porque de certo não sabemos nada. Não sabemos o porquê desse nada, que se envaidece como um tudo aparente e que de um momento para o outro termina em nada. O embuste é tão grande que vivemos de ilusões, numa sabedoria que nos iludiu, que não soube nos transmitir a verdade, que não soube nos transmitir de onde viemos e para onde vamos, que não soube explicar de onde viemos e para onde vamos. E a ilusão é tanta que ninguém sabe dizer o porquê que vive. Não sabe dizer de onde surgiu a sua vida, que não sabe dizer por que foi a constituição de sua vida nessa condição de quem permanece com esta vida de ilusão. Ninguém sabe dizer o porquê desta vida de ilusão. A vida não é vida, é uma ilusão. Tanto é uma ilusão que de um momento para o outro termina a ilusão, que se chamava vida. Ninguém sabe dizer o porquê que assim somos desta maneira, tão esquisita que entristece viver, sem saber o porquê está vivendo enquanto a vida quiser viver. E assim tanto saber que nunca pôde dizer nada de real a respeito do verdadeiro ser de animal racional. E assim, hoje todos com franco conhecimento racional, tomando conhecimento de toda esta compostura de que compôs a vida nesse crepúsculo de sonhos e de ilusões, hoje todos cientes da formação verdadeira de seu ser, hoje todos cientes do princípio e do fim de sua formação, hoje todos cientes do porquê todos assim são e o porquê tudo assim é. Hoje todos cientes do antes de tudo assim ser, completamente esclarecidos, e hoje sabendo por que assim ficaram desconhecidos e despercebidos do que são e vivendo desta maneira, como verdadeiros cegos penitentes que não sabiam por que foram determinados assim, vivendo em um mundo que não pertencem, sem conhecerem o seu princípio e sem conhecerem o seu fim, e por viverem num mundo que não é seu, vivendo com os maiores sacrifícios, lutando sempre contra si mesmo até findar a vida, hoje sabendo de onde são e sabendo que não são desse mundo aí onde estão, que este mundo é do animal irracional e não do animal racional. O mundo do animal racional é o mundo racional. Então viviam aí igualmente a papagaios. Falavam tanto, falavam tudo, sabiam tudo, conheciam tudo e só não sabiam o porquê de sua existência, de ocupar um mundo que
não é o seu, e a natureza, por ver a ingenuidade de todos, facilitando sempre a liberdade da expansão da vontade, por a vontade ser livre, todos tendo o livre acesso de viver e progredir como melhor lhe parecer. E assim hoje, sabendo o tempo de lutas, até que encontraram a solução justa e certa da volta de todos ao seu verdadeiro mundo, da volta do racional para o mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 8º fascículo da Tréplica.